E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. E todos os homens, mulheres, crianças, adolescentes, você, eu, nós, temerão e anunciarão as obras, os feitos do nosso Deus, e considerarão prudentemente anunciar este evangelho, anunciar esta palavra, anunciar este mandamento. Acabamos de ler Shalom Adonai, Salmos 64, versículo 9. Capítulo 64 de Salmos e versículo 9. Como você está? Eu quero te saudar com a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus por Cristo Jesus e que atinja direto no teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Eita! Mais um dia, mais uma noite, mais um momento de estudo da palavra. E eu quero aqui te contar uma parábola ou um conto. Mas antes, porém, me permita, onde está o teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? De novo, onde está o teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Quem é o teu Deus? Consegue responder para você mesmo? Porque se você perguntar para mim, o meu Deus está no céu, também dentro do meu coração e também ao teu lado. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em toda parte, a todo lugar, em todo momento e a todo instante. Basta você enxergá-lo, porque é de fato. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que temem a Deus. Mas isso não impede de que ele esteja ao seu lado com você agora. Tá? Esse é o tamanho do teu Deus. E eu quero te ilustrar aqui uma história, uma parábola, não sei como você quer dizer, e eu vou aqui tentar te dar essa história que muito encanta a todos nós. As crianças são férteis, né? Elas às vezes vêm com umas perguntas que nós, como os pais, avós, né, mães, mesmo não sendo uma pergunta retórica, mas às vezes nos pega de calça curta, como dizia os antigos, né? Os nossos antepassados, ou até de bem próximo. Eu costumo dizer que às vezes tem perguntas que merecem reflexão, merecem um tempo para responder. Nos pega de calça curta, essa é a grande verdade. Um pai pergunta para o teu filho: pai, meu pai, qual é o tamanho do nosso Deus? O pai para, olha, reflete e fica surpreso da pergunta: papai, qual é o tamanho do nosso Deus? E aí ele aproveita o momento, né? Eu creio que é o Espírito Santo. Eu creio que é as formas que Deus, né, trabalha ao nosso respeito. Está sempre do nosso lado, sempre nos ajudando. E aí ele olha para o céu, imenso céu que nós contemplamos com os nossos olhos, e ele avista um avião. Aqueles aviões que saem rasgando o céu, né, de leste a oeste, norte e sul, e saindo fazendo aquele risco. Um jato. Um avião com bastante velocidade. E normalmente um avião muito grande. E ele: meu filho, olha para o céu. E o filho olha. Que tamanho é aquele avião? Papai, aquele avião parece bastante pequeno. E olha direito, filho. Que tamanho é aquele avião, meu filho? Ah, pai, é um avião bem pequeno. Tá bem longe, né? Bem pequeno. Tá bom, meu filho. Você aceita eu responder essa pergunta para você? Mas antes, porém, vamos marcar um passeio? E aí aquele filho combina com o pai de fazer um passeio no final de semana. Chega o final de semana, eles se arrumam e vão para o passeio. E o pai leva aquela criança a um aeroporto. Um aeroporto muito grande como esse que temos em Guarulhos, que aviões grandes pousam, né? Internacionais, que corta esse
esse vasto céu que o nosso Deus criou. E lá ele chega perto de um avião bem grande, aqueles Boeing que carrega 400 pessoas, e ele mostra para o filho: filho, qual o tamanho deste avião? E aí ele responde: papai, meu pai, esse avião é bem grande, né? Muito grande esse avião. Aí ele fala: meu filho, o nosso Deus é como esse avião, o qual perto estivermos, ele parece muito grande. Ele é imenso, ele é enorme, como esse Boeing aqui, que carrega 400 pessoas, né? Que os nossos olhos contemplam, é bastante grande, bastante poderoso, bastante imponente. Mas quando estamos longe dele, ele parece bastante pequeno. Então, essa história ilustra: quão longe estivermos do nosso Deus, parece que ele é bem pequeno, parece que ele é bem insignificante, parece que ele é bem frágil e não tem poder. Mas o qual perto estivermos, conhecemos a imponência desse Deus, a soberania desse Deus, o qual imenso é esse Deus, o qual poderoso, o qual forte e grande e imenso. Fica com essa ilustração, com esse entendimento e bem a calhar nessa palavra. O salmista aqui, o salmista Davi, ele esperava que Deus viesse livrar ele dos seus inimigos. E aí ele diz que todos os homens possam temer a esse Deus e anunciar os teus feitos, as tuas obras, tudo que ele tem feito, tudo que ele tem preparado, tudo que ele tem construído, e considerar prudentemente fazer essas obras em toda a tua vida. Que eu e você possamos anunciar o Evangelho, as palavras de salvação. Jesus, o nosso Deus, disse: ide por campos e valados e falai do meu amor. Enquanto vai pregando, vai anunciando o Evangelho. E através das obras. Não adianta você falar aquilo que você não vive. Não adianta você pregar para os outros. Primeiro pregue para si mesmo. Primeiro se converta. Primeiro creia naquilo que você está pregando. Para que a tua fé seja uma fé que transforma. Para que a tua vida seja um estilo cristão, um estilo de vida. Para que você, através da sua vida, possa transformar, possa curar, possa libertar. E você só vai conseguir isto se você meditar na palavra de dia e de noite. Se você tiver uma vida prática, pautada na palavra e submissa através da palavra. E assim, a graça capacitadora vai te transformar. Porque Salmo 119, eu creio que, eu costumo dizer que é o salmo que todos deveriam meditar nele todos os dias para aprender. Porque vai falar sobre o valor da palavra. A palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra é comida, a palavra é água, a palavra é restauração, a palavra é cura, a palavra é instrução, a palavra ela é guia, a palavra ela é sabedoria. Está tudo em Salmo 119. Leia, grava, memorize o Salmo 119. Eu creio que é um dos passos mais importantes para que você comece a entender o projeto, o plano de Deus para a sua vida. Será salvo tu e a tua casa, mas na medida que você for salvo. Não é o Deus, dizia Charles Spurgeon, um grande evangelista, não é o Deus que os heróis da fé, em Hebreus 11, fala, né? A galeria dos heróis da fé. Não é o Deus dos heróis da fé, não é o Deus da Bíblia, embora seja, mas é o Deus que se apresentou a você. Se você não tiver uma experiência com Deus, você nunca vai poder dizer que conhece esse Deus. Você não pode dizer que ama a Deus se você não pratica a palavra. Isso está registrado em Deuteronômio 11:1 e João 14:15. Aqueles que me amam observam as minhas leis e praticam todos os dias. Aqueles que me amam
cumpre os meus mandamentos, dizia Jesus. E às vezes as pessoas dizem, no tempo da graça, não tem mais lei, não tem mais mandamento. Tem as leis e os mandamentos de Jesus. Tá? Quando alguém falar isso para você que não tem mais lei, que não tem mais mandamento, que não precisa fazer nada, significa que essa pessoa está muito rasa de palavra, de Bíblia. Jesus disse, erreis por não conhecer a Sagrada Escritura. Conheceis a Sagrada Escritura, meditai, cuidai e ter nela a vida eterna, porque é ela que vai trazer a vida eterna. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem é o caminho? O próprio Jesus. João 14,6. Quem é a verdade? A palavra. Quem é a vida? A palavra. Jesus é a palavra. João 1. Tá? E para finalizar, eu desejo que você examina comigo, pode até examinar depois, Apocalipse, todo mundo tem medo, né? Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Desde a criação do universo existe um grande livro. E esse grande livro, segundo o Salmo 139, está escrito o teu nome. Ou não está escrito, como diz aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Todos quem adorarão a besta, que é Satanás. Só existe dois senhores. Só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Ou vocês servem, ou servimos ao demônio e vamos para o inferno, que adorarão a besta, o anticristo, segundo aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, ou adorarão ao Senhor Jesus. E assim, o nosso nome estará escrito. Por quê? Porque confessamos nossos pecados, arrependemos, tivemos mudança de vida e a graça capacitadora nos brinda. Reconhecemos Jesus, confessamos Ele como nosso Senhor, nosso Salvador e como Filho de Deus. Passamos pela confissão de fé, pelo batismo, recebemos o Espírito Santo e aí estamos vivendo novidade de vida, sendo transformado de glória em glória, buscando a paz com todos, vivendo em fé e nos santificando para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Acabei de citar aqui Hebreus 12, 14. Sem paz, sem santificação, nem eu, nem você veremos a Deus. Se queremos ver a Deus, devemos nos santificar através da palavra, pela limpeza da água, que é a palavra, e devemos ter paz com todos. Lembrando que a paz não é algo que se conquista, como muitos erguem a bandeira e faz um trato de paz, faz um acordo de paz, mas é tudo balela. A paz é um fruto do próprio Deus que traz, habitando em nós. Gálatas 5, 22, 23. A paz é o fruto do Espírito Santo. Na medida que você aceita, você o recebe e esse fruto vai ser produzido em mim, também em você. A paz que excede todo entendimento, que vem do nosso Deus por Cristo Jesus. E assim eu termino aqui esse estudo, desejando que o Senhor te abrace, que o Senhor te abasteça, que o Senhor te guarda, que o Senhor te proteja e que você seja alguém de paz, alguém de propósito e que a salvação alcance não só você, mas a tua casa e os teus, através da tua vida moldada em Cristo, no testemunho que você vai dar de alguém transformado, de alguém mudado e de alguém com propósito. Porque uma vida sem propósito não é uma vida que merece ser vivida. Tá bom? Deus te abençoe.